Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu fazer um teste aqui com o meu. Parece que sim. Boa. Vou dar mais uns minutinhos para ver se todo mundo entra. Boa tarde, gente. Eu decidi não colocar a câmera só para vocês conseguirem visualizar a apresentação e tudo mais. Aí se depois a gente vai ter uma parte lá pro final para perguntas, aí qualquer coisa eu abro para ver, pra vocês olharem para mim. E aí eu vou tirando. O Rafael tá me ajudando no webinar, então ele vai administrando as perguntas aí, que vocês tiverem e tudo mais, pra gente no final discutir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que eu passar nos slides e tudo, vocês podem estar perguntando que depois ele vai me passar pra gente responder. Gente, eu vi que já tem gente fazendo pergunta, né? Como evitar recusa de e-mails, se tem ocorrido com frequência de local web, se encaminha individualmente o provedor aceita o e-mail. Pois é. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é entrega, entregabilidade, o porquê que o provedor ele recusa. Mas antes, só dando uma introdução, meu nome é Daiane, eu sou a coordenadora de estratégia e operação dentro da Allwin. A Allwin Marketing Cloud é uma das vertentes da local web, é uma unidade de negócio, onde ela é especializada em e-mail marketing. Então, nós temos parte de retarget automático por e-mail, tem a parte de push em aplicativo, SMS. Então, não trabalhamos somente com e-mail marketing, né? Então, dentro dessa unidade de negócios, a gente tem como se fosse uma mini agência, onde a gente cuida de clientes. Então, hoje eu tenho mais de 30 contas, eu tenho uma equipe por trás disso, onde a gente cria diversas estratégias, porque o e-mail marketing em si, ele é um universo e tem seus detalhes, tem suas dificuldades, tem muitos seus benefícios, e se você não cuida dele direito, você acaba não entregando 100% inbox. Então, os provedores, eles são gratuitos, então você precisa passar pelos filtros desses provedores. Então, não é nem que é difícil, mas você precisa fazer um bom trabalho, né? Como que você faz esse bom trabalho, que eu vou mostrar um pouco aqui hoje, mas no dia a dia você também precisa analisar todas as métricas, olhar como que está a taxa de abertura, a relevância, como que você está fazendo essa captação de base, para que você consiga entregar mais inbox. E depois eu vou falar também de uma certa certificação que tem aí, tem alguns detalhes para ter ela e que garante algumas entregas dentro de provedores, tá? Essa apresentação, então, é para falar de e-mail marketing baseado em relacionamento.
Eu acho que a primeira questão mais importante é o que você espera do e-mail marketing, né? Então, o que você está esperando do e-mail marketing? Ah, eu quero conversão, eu quero relacionamento. Gente, tá baixo. Pior que... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei se tá todo mundo vindo baixo. Tá no volume máximo. Edilson, né? Eu vou ter que dar uma sequência aqui, porque do meu lado eu vou só aumentar um pouco a voz. Beleza? Então, falando sobre a parte de o que você pretende ter. Só áudio? Não, Jennifer. É só clicar ali no ao vivo e apertar o botãozinho ali, o play. Beleza. Valeu, viu, Cristina? Bom, então é isso. Essa parte do que você quer com a parte de relacionamento, se você quer vendas, a maioria do e-commerce quer vendas mesmo, mas você precisa buscar também a parte de relacionamento. Então, o que precisa ser, até parece óbvio, mas por incrível que pareça, muitas empresas não fazem isso. Então, vocês precisam definir metas para todas as métricas do e-mail marketing. Eu preciso ter meta de abertura, eu preciso ter meta de vendas, eu preciso ter meta de clique, eu preciso ter meta de tudo. Tá? Porque você precisa definir, então relacionamento, promover conteúdo, tem clientes que só são de conteúdo, então tem blog, tem e-commerce, inclusive, que tem blog e e-commerce, né? Então é o fluxo para o site, o que eu vou medir? Sessões, né? Então tudo isso precisa ser definido antes, tá? Assim como eu preciso entender todo o cliente antes de definir a minha estratégia, tá? Entendendo o que está acontecendo, quem são os meus clientes, quanto tempo faz que eles se cadastraram, se eles estão ativos dentro do site, se já fez compra, toda essa parte de estratégia, primeiro você precisa identificar o cliente, tá? E claro, se for vendas, que aí depois eu vou conversar um pouco com vocês, entender um pouquinho mais essa parte de se vocês trabalham bastante com e-commerce, ou se é mais de conteúdo, aí a gente vai tirando as dúvidas individual, tá? Coloquei aqui duas coisas muito importantes, boas práticas e práticas ruins. Na verdade, a gente tem dois produtos aqui na Local Web de e-mail marketing. A gente tem o Local Web, o serviço da Local Web normal e a All-in, né? O da Local Web é IPs compartilhados, tá? E o da All-in é IPs dedicados. E eu explico um pouco mais pra frente o que é cada um. Mas para ambas vale boas práticas, tá? Então, base opt-in. Essa questão de base opt-in, a gente precisa muito que vocês não comprem a base, claro que é uma prática ruim. Existem diversas formas no mercado de adquirir bases, inclusive na Santa Efigênia, mas não pode, porque isso danifica muito a parte de reputação. Então, tem muita gente que está começando do zero, não sabe muito bem como iniciar, a primeira coisa que faz é comprar uma base. E isso acaba danificando todo o resto. Tá? Isso acontece porque a gente tem algumas bases que são compradas, que é um robozinho que fica captando base em todos os sites e tudo mais, isso é tecnologia. Então ele acaba pegando alguns e-mails que são e-mails armadilhas, que são o tal do spam trap, o real, né? A gente tem um que acaba se virando um spam trap por ser um e-mail muito antigo, e também ele acaba sendo um e-mail armadilha dos provedores, que é o que faz a reputação às vezes cair um pouco e acaba não entregando muito bem os seus e-mails inbox. Mas que danifica mais é quando você compra a base e tem um e-mail armadilha ali no meio dos próprios provedores. Isso acontece quando o cara usa o robô para puxar os e-mails da internet. Tá? Então, base comprada é lindo, é maravilhoso. Teve uma vez que um cliente chegou aqui com uma base de 40 milhões. Lindo! A gente fez um filtro, caiu assim, ficou com menos de 10%, e mesmo assim a gente ainda tem muito problema de entrega. Então, é muito difícil trabalhar com base comprada. Primeiro de tudo, base opt-in. O domínio exclusivo, muita gente esquece, na verdade não quer dizer que você vai fazer alguma coisa errada dentro do e-mail. Mas pode acontecer de haver algum reporte, de haver algum problema, e se você estiver usando o mesmo domínio corporativo dentro para utilizar o mesmo e-mail, para utilizar os envios de e-mail marketing, você pode ter problema de reputação. Então, já aconteceu eu acredito que por maldade, alguém foi lá e colocou esse tal de spam trap dentro de uma base de um grande player aqui do Brasil, e de e-commerce de departamentos. E danificou, eles estavam utilizando o mesmo domínio que utilizam nos e-mails corporativos e ninguém mais dentro da empresa conseguiu enviar e-mail por conta de cair em blacklist. Né? E caiu na blacklist, a gente tem um problema de pedir, solicitar delist,
solicitar para que, avisar, no caso, nós, a Whey, né? Tem que avisar que eles estão fazendo tudo certinho, que eles não compram base. Então, tem uma série de problemas. Então, o domínio exclusivo para o canal de e-mail é muito importante para manter a companhia rodando, tá? Porque isso pode acontecer. Por mais que você trabalhe com boas práticas, faça tudo certinho, pode acontecer algum problema, tá? Isso acontece no geral. Ofertas exclusivas pelo canal de e-mail. O cliente precisa entender, precisa ver o valor naquilo, tá? Então, por que eu vou me cadastrar no e-mail, sendo que eu posso ver isso no Instagram, já sou impactado no Instagram, no Facebook? Qual que é a vantagem de eu dar um acesso mais próximo, tá? Então, o cliente precisa ter isso. Relacionamento com o cliente, tem umas dicas bem legais. Envios comportamentais também. E práticas ruins é a falta de frequência, falta de relevância. Isso acontece muito quando você tem base comprada. O mesmo domínio do site por conta dessa questão de reputação e sem segmentações. Então, tem muita gente que pega a base e dispara, pega a base e dispara, pega a base e dispara. Então, isso é um problema porque na maior parte dos clientes não abrem. Então, quando você não faz uma segmentação correta de ativos, pelo menos o mais básico, tá? Que pode ser os ativos e inativos, quem abre e quem não abre. Se eu enviar mais para inativos, ou o meu volume de inativos for muito maior, eu perco a relevância dentro dos provedores e eles acabam não entregando inbox, tá? Então, a gente tem um certo trabalho para conseguir fazer o provedor entender que isso é relevante. Então, a gente envia muito mais para ativos, para quem está abrindo, para quem está acabando de entrar, de repente para quem está navegando no site, mas não está ativo no e-mail, mas está ativo na marca. Então, a gente tem um certo trabalho de conseguir fazer engajar os usuários sem perder a relevância para o provedor. Tá? Porque imagina que o provedor ele vai sempre te deixar no spam. Tem que pensar assim. Então, o que eu vou fazer para ser relevante para o meu usuário? Tá bom? Coloquei aqui dicas de captação de base que, como faz muito sentido para empreendedorismo, eu acredito. Como que a gente inicia? O que eu faço para conseguir esses e-mails? Tá? Então, divulgação de canal em redes sociais, isso dá muito certo. Então, aproveitar onde vocês são mais fortes. Eu faço bastante link patrocinado, eu faço bastante link no Facebook, no Instagram. A gente faça algumas campanhas, inclusive ali embaixo tem landing page, promocionais e divulga dentro desses canais. Você vai conseguir bastante, só que você tem que aproveitar esses canais para você conseguir trazer o cliente para mais perto, para mais próximo, que seria o e-mail dele. É algo bem pessoal. Tá? Não é uma segmentação que você fez ali, impactou as pessoas e pagou por isso. Ele está te fornecendo esse dado. Então, é muito importante você dar relevância a isso. Tá? Indicações. Então, tem muitas coisas legais que a gente trabalha aqui. Por exemplo, Época Cosméticos, que sempre tem promoções exclusivas. É um cliente que a gente tem na Win e tudo mais. É um cliente que eu particularmente sou consumidora e eu indico para as minhas amigas, enfim. Então, eu acho que é interessante a gente ter esses canais exclusivos que automaticamente a gente acaba os clientes acabam indicando a gente. Canais de vendas on e off, isso você com certeza já viu e já pediram e-mail. Por favor, passem certo. Porque isso é muito bom, a gente consegue, através do on e off, trabalhando certinho. Os vendedores precisam entender que o canal de e-commerce não é um vilão, né? Não é algo que vai roubar a venda do vendedor, mas a gente pode trabalhar muito parte de relacionamento. Então, é importante que a marca que tem on e off, né? Não todas, mas que tem on e off, consiga transmitir isso para os seus vendedores também, tá? Que não é um canal que vai retirar a venda e sim complementar, tá? Porque vai conseguir ficar mais ativo dentro da vida do consumidor. Pop-up e box de news. Esse pop-up, as pessoas têm um certo preconceito. Não sei se é pessoal meio, mas a gente tem um certo preconceito, assim. Por quê? A gente acaba... Na hora que a gente entra no site, a primeira coisa que a gente faz é tirar o pop-up. Mas existem algumas estratégias para manter o pop-up e ele ser útil. Como, por exemplo, na hora que o cliente entra, eu não preciso automaticamente já jogar o pop-up na cara dele, nem viu o meu site. Então, eu posso analisar dentro do Google Analytics, por exemplo, e ver mais ou menos qual que é a página que mais tem tempo ali que o cliente fica dentro do site. E assim eu acabo colocando para ele pop-up. E pode ter certeza que isso tem relevância sim. Eu já fiz um estudo com 2 clientes específicos, e eu vi que a mesma quantidade de pop-up, de inscrições que eu tinha no pop-up, eu tinha no checkout.
Então, as pessoas, elas não compraram de início, elas queriam entender um pouco mais a marca, ela queria saber se tinha promoções exclusivas, mas eu tinha captado ela ali naquele momento, que ela estava ou indo embora, ou acabou de entrar no site, eu dei um tempinho a mais e depois lancei o pop-up. Então, eu tenho a mesma quantidade, até mais dentro do pop-up. Então, é muito bom para captar, tá? E o box é aquele box que pode ser aquele que fica flutuando do lado direito, algumas pessoas usam para atendimento, ou pode ser o box que fica no footer. Vocês só precisam colocar dentro do site de vocês de uma forma que o cliente consiga a qualquer momento dar o e-mail dele, tá? Landing page promocional é aquelas landing pages que podem ser sazonais mesmo. Então, Black Friday agora, indique a um amigo que tem promoções muito legais. Se você conseguir fazer isso, vocês montam uma landing page, a pessoa pode colocar lá. Teve uma landing page muito legal, um case muito bacana para vocês, que foi assim, no Dia dos Namorados. Você colocava o nome do namorado e colocava você colocava para o namorado o que você gostaria de receber. Né? Então, isso daí foi muito legal, porque a gente conseguiu mais base, a gente conseguiu mídia, né? Então a gente conseguiu colocar mais gente para dentro da base e ainda movimentar ali um pouco a parte de compras e tudo mais. Foi tudo meio que uma consequência. Então, tem várias landing pages promocionais que a gente propõe para o cliente. E isso vocês têm que montar dentro do site. A gente já foge um pouquinho da parte de e-mail marketing, mas é bom para a captação de base. E não compre base. Isso, por favor, é sério. Não compre base, é muito difícil para manter reputação se vocês comprarem. Aqui, então, só para falar um pouco sobre por que não comprar base, como que você mantém a reputação. A gente tem hoje no mercado 2 tipos de formas de envio, né? Então, IPs compartilhados e IPs dedicados. Para quem não entende muito o que essa parte de IP significa, é como se fosse só um endereço, mas na verdade nunca é só um IP, a gente tem mais IPs, onde a gente entrega para o provedor lá e ele acaba identificando, se acostumando com aquele IP. Então, é bom você sempre ter os mesmos IPs para conseguir reputação. A troca desses IPs é considerada uma prática de spam. Né? Então, por isso que é muito importante a gente, inclusive não só na local web, mas como na Win também, a gente sempre mantém os mesmos para uns determinados públicos, né? Dependendo se for compartilhado. Então, qual que é a diferença entre um e outro? IPs compartilhados, você tem diversos usuários, como é no da local web. Você não tem um controle de reputação só seu. Então, por exemplo, imagina que você está dentro de um pool de IPs e tem várias pessoas utilizando. Então, às vezes, você está fazendo tudo certinho e tem outra pessoa que acabou danificando. Existe uma forma hoje de análise da local web que automaticamente tira essa pessoa, tá? Mas, no geral, você não tem muito controle. Você acaba não só aproveitando a reputação de outras pessoas, como quando tem alguma coisa, você pode ser danificado também. Isso é mercado, tá? Isso não é só local web, isso é todas as pessoas que utilizam IPs compartilhados. Tanto é que na hora de fazer uma certificação, não existe certificação para IPs compartilhados, justamente porque não temos como monitorar certinho isso, tá? Na parte de certificação. Para quem não tem frequência, então o que é bom? Quando você não tem frequência, você não consegue manter uma reputação dentro dos provedores. Provedores que eu digo é Gmail, Microsoft, UOL, Balls. Então, todos esses provedores, você tem que manter uma frequência para você ir lá e falar assim, olha, eu faço tudo certinho, os meus clientes me amam, pode deixar eu entrar que tudo certo. Então, para quem não tem frequência, só tem às vezes uma campanha por mês, ou vai ter uma vez por semana e não utiliza nenhum repique, não utiliza nada, só faz uma vez. Aí a gente tem os IPs compartilhados porque outras pessoas estão enviando nesse meio tempo que você não está, tá? Não precisa aquecer, então contratou, lançou, teve o resultado, tá? Baixo volume de e-mails. Então, às vezes eu não tenho uma base muito grande e às vezes não é tão interessante pegar uma plataforma mais robusta para isso, tá? IPs dedicados. O Rafa, não sei se você tá vendo, tá tudo certo aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? Tem um pessoal que tá falando que tá conseguindo salvar. Se salvar essa apresentação, saiu do ar. Gente.
Demorou. Boa. Então tá bom. Então tá, IPs dedicados. IPs dedicados, então, é o único usuário, então aquilo só depende, toda a reputação é só dele. O controle de reputação, então eu consigo fazer certificação, eu consigo entender, analisar as métricas, eu sei que só depende de mim. Eu preciso manter uma frequência. O que é uma frequência boa para um IP dedicado? Pelo menos 2 vezes por semana, tá? Eu sempre, quando o cliente vem, às vezes, sinceramente, eu acabo até perdendo vendas, assim, quando eu vejo uma pessoa que, eu só tenho uma campanha que eu vou fazer, ou 2 campanhas por mês. Vai pro local web, vai para um IP compartilhado, porque dedicado você não vai conseguir performance, tá? Então é muito importante que vocês consigam ter essa frequência, tá? E, Carlos, sim, eu vou mandar a apresentação para vocês depois, vai ser fornecida para vocês, sim. Precisa aquecer os IPs. Então, quando você entra dentro de um SP que tem IPs dedicados, você precisa aquecer. O que é esse processo de aquecer? É você enviar de acordo com os usuários que só interagem inicialmente, não trabalhar com usuários que não estão interagindo. Então, é aquela segmentaçãozinha que a gente faz. Se a gente nunca tiver trabalhado com e-mail, a gente começa a trabalhar com pessoas que se cadastraram há pouco tempo, que a gente sabe que aqueles e-mails são recentes. Então, é um processo de aquecimento que a gente faz para conseguir conquistar a reputação. Então, imagina como que é você ter todo esse trabalho para conseguir manter a reputação e às vezes vem cliente que vem e compra uma base de 40 milhões. Então, assim, não pode comprar mesmo por conta desse processo de aquecimento, tá? E de manter a reputação também. E alto volume de e-mails. Então, as plataformas, os players no mercado, os e-commerce e tudo mais, tem um volume altíssimo de disparo. Milhões e milhões. A gente tem clientes que disparam bilhões de e-mails por mês. E são IPs dedicados, tá? Então, justamente por conta desse controle de reputação que a gente precisa ter. Então, só para vocês entenderem um pouco o que se entrega versus entregabilidade, vale para aquela pergunta que foi no início, por que eu estou mandando um monte de e-mail, ninguém abre, ninguém clica, o que está acontecendo, para onde estão indo esses e-mails? Então, como que funciona? Essa parte de entrega é quando nós enviamos para o provedor, a Win, Local Web e todos os ESPs, enviamos para os provedores gratuitos de e-mail, Microsoft, e eles devolvem para a gente, beleza, aceitei, tá ok. Não teve nenhum problema maior, né? Ou seja, eu não peguei que você fez alguma besteira, então eu estou aceitando sua mensagem. Para onde isso vai, só o provedor vai saber. Tá? Como que a gente consegue analisar se está entregando, se está tendo uma entregabilidade boa? Através da abertura. Mas só ilustrando um pouco melhor, imagina que a entrega é como se eu fosse entregar na portaria. E a entregabilidade é do porteiro até o apartamento. Tá? Então, eu entreguei. Se chegou no seu apartamento, isso é problema do porteiro. Tá? Então, a entrega, a maioria das vezes é 100%. Quando você tem uma entrega menos de 100%, você está fazendo uma coisa muito errada. As pessoas estão reportando demais, ou você comprou a base, ou tem um spam trap ali, alguma coisa tá com um problema ali que você não está conseguindo manter uma reputação bacana. E a entregabilidade a gente vai sempre olhar através da abertura e do clique, que é pura relevância para o usuário. Como que a gente melhora a parte de abertura? A gente começa a melhorar a abertura com os assuntos. Então, assunto, a gente tem que trabalhar bastante a parte de curiosidade, de relacionamento, personalizar eles. Então, eu acredito que nas 2 plataformas e externo também você consiga personalizar nome. Eu estou falando das 2 plataformas porque é o que eu tenho mais conhecimento, mas, por exemplo, o Mailchimp eu sei que dá, então não é uma propaganda específica, eu sei que tem isso no mercado. Então, a abertura tem a ver com o assunto. E se eu estou tendo 20%, 30% de abertura, e eu estou tendo 15% de clique, ou 10% de clique, 3% de clique, pode ter certeza que é o conteúdo. O cara viu, olhou bonitinho, mas ele não se interessou pelo conteúdo. Então, tem algumas dicas aqui que eu vou mostrar para vocês de como melhorar e como como vocês fazem para ter a relevância no conteúdo e ter mais clique também, tá? Aqui, claro que é o intuito. Então, a parte de dicas de conteúdo, eu coloquei... É um teste, tá, gente? Eu acho que não existe certo ou errado dentro desse universo, não existe. Então,
Então, às vezes eu coloco o preço, mas às vezes o meu preço já é muito barato. Trocar por porcentagem não compensa. Tá? Então, tudo é a base de teste. Se você tem um ticket um pouco mais alto, de repente a porcentagem é muito relevante para você. Então, colocando aqui, trocar preços por porcentagem de desconto, isso dá muito certo. A parte de conteúdo exclusivo para dentro do canal de e-mail. Então, aqui a gente está falando de e-commerce com 25% de desconto, mas não precisa ser a parte de desconto para e-commerce, a gente pode ser um conteúdo específico mesmo no canal de e-mail, onde a gente avisa que o conteúdo completo vai estar dentro do canal. Então, é aquilo que eu comentei, trazer relevância mesmo para dentro do e-mail. Senão é muito difícil você engajar o seu usuário. Adicionar categoria no footer é uma forma do cliente ter olhado todo o seu e-mail, já não me interessou nada do que você mandou, é um último momento que eu vou conseguir captar ele no clique, tá? Então ali a gente deixa um pouco mais visual, que isso dá muito certo, ícones que tem a ver com a categoria, tá? Então isso adicionando as categorias no footer, você consegue clicar, pegar o cliente no último clique, levar para o site, levar para o blog, e a gente consegue direcionar melhor. Então, a ideia é que eu trabalhe todo o espaço que eu tenho dentro do e-mail para conseguir fazer com que ele converta. Tá? E a conversão realmente depende muito do que você espera dentro do e-mail. Isso é uma coisa muito legal. Mostrar feedbacks de produtos e atendimento por e-mail. Quem faz isso muito bem é um meu móvel de madeira. Não sei se vocês seguem, mas, gente, não fazendo propaganda, mas sigam. Eles são muito legais de e-mail. Eles não são clientes nossos, nem nada, mas como consumidor eu gosto muito. E eles trabalham muito legal essa parte de trazer dados de Instagram, a parte de comportamento mesmo do cliente. Então eu tenho feedback de um produto, eu tenho feedback de atendimento, eu tenho feedback de que a entrega foi muito rápida. Por que não utilizar isso? Por que não levar para o cliente dentro do e-mail mais informações? Eu não preciso guardar ele conteúdo. Eu posso trazer um pouco mais do consumidor para dentro do e-mail. Tá? Então isso é uma dica, uma coisa que já está acontecendo no mercado. Eu estou vendo muito isso acontecer. E eu acho que é muito legal. A gente já fez teste com alguns clientes. Juliana Flores também foi um que nós fizemos, que as pessoas ganhavam as flores e tudo mais, postavam no Instagram com hashtag, a gente publicou isso dentro do canal de e-mail, foi um sucesso, a gente ficou, acho que em terceiro lugar mais aberto, assim, no mês, foi esse de conteúdo, então eu acho bem relevante. Que é um exemplo de comportamento do consumidor com a marca, tá? Então esse aqui também é um exemplo do meu móvel de madeira, que é um que eu recebo. Então, eu coloquei aqui os Instagrams, a pessoa compra, posta no site e eles utilizam para dar ideias aos outros consumidores como utilizar o produto deles, tá? Isso é muito legal, a gente está fazendo com cosméticos também, depois que utiliza, como que fica. Então, dá para você aproveitar de N formas esse tipo de conteúdo dentro do e-mail. Eu coloquei aqui a parte de exemplos de retargeting, tá? Na verdade, existem alguns algoritmos automáticos, vocês não precisam ficar focados em colocar isso manualmente. Então, relacionamento com o cliente, a gente vai colocar, eu coloquei ali que de todas as seleções que você tem um algoritmo no meio que é para ele, tá? Isso aqui é automático, então é um pedaço do e-mail, que é como se fosse uma vitrine, que automaticamente é substituído o último produto que a pessoa navegou. Isso focado em e-commerce. Tem como a gente adicionar também com base de informações do cliente dentro de uma base. Então, eu sei que ele é mulher, que ela é mulher, né? Que ela é mulher, eu sei que ela é de São Paulo, eu sei que ela é do interior de São Paulo. Então, eu tenho muitas informações dentro da base, e por que não utilizar um e-mail para personalizar? Vou construir um e-mail 1 a 1? Não, eu utilizo filtros, eu utilizo algoritmo. Então, tem diversas formas dentro do mercado de e-mail marketing, você precisa estudar isso para entender qual a necessidade que vocês têm de e-mail marketing hoje, quais são as metas que vocês querem dele, para aí vocês vão para o mercado e vão, beleza, eu quero isso, eu quero de uma forma mais automática possível. Isso aqui que eu estou mostrando tem dentro da Win, então todos esses slides aqui são de clientes que, de certa forma, ou já passou por aqui, ou está aqui e tudo mais. Então, esse aqui é só um exemplo. Aqui na parte de baixo, nessa parte de recomendamos para você, é a vitrine, onde a gente pode colocar em parte de e-commerce os mais vendidos da categoria navegada.
os produtos complementares ao produto navegado. E se eu não me engano, mais vendidos, complementares, e tem mais um, que eu esqueci. Depois eu lembro e coloco para vocês. Mas são 3 algoritmos de recomendação. Aliás, são os navegados, os mais vendidos e complementares. É isso. Você pode colocar os navegados, por exemplo, o último navegado, o penúltimo navegado. E o e-mail fica muito legal. Isso aqui é da CIA, se não me engano. A CIA utiliza isso até hoje. Então, tem uma parte lá que é de algoritmo de recomendação, tá? Que ajuda você a personalizar os seus e-mails. Bom, os envios comportamentais. Gente, eu atendo clientes hoje de estratégia e vem um monte de gente de fora da Win, né, que não está na Win, para contratar e tudo mais. E a primeira coisa que eu faço é analisar como que vocês tratam o e-mail quando o cliente ele acaba de entrar. E eu acho que vocês devem fazer isso sempre, tá? Então pega um e-mail, cadastra esse e-mail dentro do site de vocês, vê quanto tempo demora para vocês entrarem dentro da base da onde vocês estão disparando, ou se isso não acontece de forma automática. Quanto tempo você vai demorar? Qual que é o processo para esse e-mail entrar dentro da base para começar a receber as news? Se vocês recebem e-mail de boas-vindas, o que a pessoa espera quando eu dar o e-mail para ela e quanto tempo ela demora para receber esse retorno, tá? Hoje em dia, não preciso nem dizer que isso o mais automático possível é o melhor, tá? Então, o e-mail de boas-vindas, a maioria dos sistemas tem isso hoje, acho que não é nada muito uau, assim, de diferente, mas é importante que vocês façam, e eu juro pra vocês, tem poucas pessoas que fazem, eu acredito, assim, tem e-mail de boas-vindas que não chega, tem e-mail de boas-vindas que chega automático em inglês, e não, é bem nesse nível, tá? Então, o e-mail de boas-vindas que eu coloquei aqui pra vocês é um exemplo onde tem categorias, que é as categorias que eu atendo no site, e um texto. A ideia disso é que eu tenha um retorno, até, por exemplo, a pessoa clicou em Crespo no meu e-mail de boas-vindas. Qual a continuidade que eu tenho de e-mail para ela, que eu já sei que ela tem mais tendência a clicar em cabelos crespos? Qual que é a continuidade que eu tenho para cabelos cacheados? A continuidade que eu tenho para danificados, para lisos? Então, eu preciso ter uma conversa, tá? Esses são e-mails comportamentais. Abandono de carrinho, algumas plataformas utilizam isso automático, tá, de e-commerce. Então, a gente tem diversas formas onde a gente tira o preço também para fazer teste, coloca uma comunicação, então tem uma comunicação bem bonitinha aí falando, a gente bem sabe que você andou de graça para esses produtinhos, super acreditamos em amor à segunda vista e viemos ajudar nessa paquera. Então, vocês podem ver ali que é uma comunicação fofinha e um algoritmo automático. Isso daqui ninguém fica programando, não. Isso aqui ligou lá, o negócio começa a disparar. Tá? Assim como tem outros também, como, por exemplo, a navegação. Então, se eu navego muito num produto, automaticamente esse produto ele vai estar no meu e-mail 1 hora após, se eu sair do site e não comprei e nem abandonei. Tá? Sempre imagina que um corta o outro. Então, se eu abandono, já não tem mais a navegação, porque ele já teve interação de abandono. Se eu naveguei e comprei, já não tem mais o e-mail de navegação, porque ele já passou para o processo de compra. Tá? Então, só para vocês entenderem que isso é um algoritmo automático, que tem diversas plataformas no mercado que realizam isso. Então, eles enviam o produto, inclusive produtos relacionados ao que a pessoa navegou ou abandonou, para não ficar somente que a pessoa navegou. Então, aqui embaixo tem o confira essas ofertas, que no caso acho que não me engano é da Ricardo Eletro, eles utilizam um algoritmo de recomendação automático também, onde você consegue colocar similares dos mais navegados, os mais vendidos da mesma categoria dos navegados e assim por diante. Alerta de redução de preço, isso é show. Isso aqui, alerta de redução de preço, é tanto para produtos similares na mesma categoria, quanto produto da mesma categoria. Tá? Então, nós temos ali um estoque limitado só para fazer com que a pessoa clique, que é aquilo que eu comentei para vocês. Se vocês não colocarem curiosidade para a pessoa olhar e falar assim, beleza, eu vi essa cama, agora corre que o preço baixou. Qual que é o preço que essa cama reduziu? Né? Então, a pessoa vai ter que clicar para descobrir. Se eu dou o preço ali na hora, beleza, não gostei desse preço mesmo, já acho que está muito caro e já vou embora. Então, é importante que vocês criem essa curiosidade. Tá? Tudo que chegou nessa semana, isso aqui é
um algoritmo também automático, que tudo que chega de novidade dentro do e-commerce a gente dispara, tá? Então, é mais uma questão de e-commerce mesmo, mas é voltado para conversão. E esse daqui que é a parte de novidade não, de pós-compra com conteúdo. Então a pessoa já comprou, eu não vou ficar impactando ela com mais de 1 milhão de produtos, sendo que ela ainda está esperando o produtinho dela lá chegar. Ela não sabe quanto tempo vai demorar, né? Tem um monte de coisa assim, ela está ansiosa. Como eu lido com a ansiedade desse cliente? Tá? Eu posso alimentar com conteúdo, eu posso, às vezes, se você quiser, se tem algo muito complementar, eu posso aplicar. Se eu vendi para ela, de repente, alguma questão de produtos de cosméticos, eu vou explicar para ela como que ela aplica, quais são os resultados esperados, quanto tempo que ela tem que utilizar. Então é extremamente parte de conteúdo, tá? Isso você consegue fazer a configuração. Nesse daqui específico que eu mandei é um vídeo, inclusive parte de vídeos roda, assim, mais ou menos, não roda na Microsoft, por exemplo, que é o Outlook. Acho que se não me engano, Microsoft Online, sim. Mas no Outlook, que é parado no tempo, ele não roda, nem GIF roda. Mas a parte de Gmail e tudo mais é bem legal, porque quando você clica nesse e-mail aqui que eu estou mostrando para vocês... Rafa. A gente falando com você. Então... quando você clica nesse aqui, ele visualiza, ele entra uma telinha e começa a rodar sem te direcionar para o YouTube nem nada. Ele já começa a rodar ali na tela mesmo para o cliente. Então é bem legal vocês fazerem esse teste aí, se vocês tiverem conteúdo de vídeo, tá? Mas esquece o Outlook, viu? O Outlook é nessas, parado no tempo e não tem. Bom, coloquei 5 dicas importantes. Acompanhe sua reputação nos provedores. É muito importante para vocês acompanharem. Como que vocês fazem esse acompanhamento? Dentro da plataforma de vocês conseguem visualizar. E se vocês não conseguirem visualizar também, não tem problema. Eu acho que vocês conseguem fazer filtros pelos provedores e terem uma visão melhor disso. Então, teve uma pergunta referente a como que entra, como que eu vou conseguir entregar em inbox e tudo mais. Você primeiro precisa entender como que está a reputação dentro de cada provedor. Então, eu sei que dentro do Gmail, do gmail.com, eu fiz um filtro lá e eu começo a olhar como que estão essas pessoas, como que está a abertura, como que está o clique dessas pessoas. Eu não preciso saber exatamente o número que está entregando em inbox, porque isso você não vai conseguir saber. Tá? Mas eu tenho uma ideia de abertura e cliques. Às vezes o meu Gmail está com 25% de abertura lindo lá, e aí o meu Gmail não, a Microsoft está derrubando a minha reputação, que no geral ela está lá com 1%. Então, eu preciso mexer em tudo? Eu preciso perder um monte de cliente que já está abrindo dentro do Gmail? Não, às vezes eu preciso atuar somente na Microsoft. Então, eu não preciso perder tanta gente assim, porque... como que eu vou recuperar essa reputação? A reputação, ela é extremamente a parte de relevância, basicamente isso. Tá? Existe até uma coisa meio antiga que diziam que precisava ser 40% texto, 60% imagem, 60% imagem e 40% texto. Gente, isso caiu faz um bom tempo, na verdade. Às vezes tem cliente que eles utilizam só imagem, pega e manda um monte de imagem sem o textinho que vai ter se você quiser se descadastrar, clique aqui, só. E entrega em box. Mas por que entrega em box? Porque tem relevância, tá? Então, como que você vai fazer isso? É mais você entender a parte de provedores, entender quem é o que você tá com problemas ali e tudo mais, e trabalhar em cima disso, tá? Acompanhe diariamente suas vendas, se o caso for vendas. Analise todas as métricas pelo menos uma vez por semana. Eu tenho muito problema com... Tinha, né? Agora a gente está fazendo a gente já fundou a área de estratégia, operação e tudo mais. Mas simplesmente os clientes não analisavam. Aí ia ver passar mais de uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ai, nossa, o e-mail não está vendendo. Já passou 3 semanas e você não viu. Então, é um acompanhamento, tá? Se for possível, diário pelo Analytics mínimo, tá? Existe uma plataforma que eu não sei se vocês utilizam, gente, mas é muito boa, que é o Data Studio Data, no caso. O do Google. O Data Studio muito, muito bom.
você consegue plugar lá diversos analistas, consegue criar. Eu utilizo o Power BI e ele dentro para analisar as métricas dos clientes. O bom do Power BI é que é uma ferramenta gratuita da Microsoft também, apesar do Data também. E você consegue plugar lá, de repente, a MailChimp, que tem plugin automático, a Win, que eu consigo plugar também. Então, eu consigo plugar e ter dados do Google Analytics e da Allwin rodando diariamente ali e me trazendo os dados. Então, eu tenho, toda vez que eu quiser analisar, eu não preciso ir lá, baixar um Excel, analisar e olhar no Google. Não, eu tenho tudo num ambiente só. Tá? E o Data é legal porque, o Data Studio é legal porque você consegue criar várias abinhas e você consegue criar uma aba para social, você tem uma aba para e-mail, você tem um gráfico só. E você vai rodar de hora em hora, de 5 em 5 minutos, do mesmo jeito que é atualizado o Google Analytics, é atualizado ele também. Então você consegue ter tudo no mesmo ambiente e consegue monitorar, que é o mais importante. Tá? Siga seus principais concorrentes em todas as redes. Acho que não é só para concorrente, eu acho que fora também. Então, hoje, por exemplo, eu trouxe o do meu móvel de madeira, que é muito legal, a gente gosta muito deles, tem bastante referência bacana. E o legal é ter referência. Uma coisa que a gente está trabalhando bastante dentro da área é a parte de conteúdo, da área de estratégia, que eles estão aí, esses lindos. Estão aí no meio. E a gente está trabalhando bastante conteúdo. Então, a gente está utilizando bastante o Pinterest, que tem muito conteúdo gringo muito bom, de GIFs, que eu não comentei aqui, mas é muito legal vocês adicionarem GIF. É assim, deixa o e-mail muito atrativo, você fica com... Não é difícil de fazer, não acho que é um problema para as agências e para um designer criar isso, mas vocês precisam ter o que os seus concorrentes estão fazendo de bom, qual que é o canal que eles mais se destacam e o que você vai fazer para conseguir se igualar e melhorar após isso, né? Então, é importante que vocês façam esse acompanhamento. Então, se o seu concorrente está fazendo boas-vindas, fazendo abandono de carrinho, está fazendo que você não estava falando nada, você já está muito para trás. Porque ele converter é muito mais fácil, porque às vezes ele está deixando tudo automático e você não. Né? Isso, mais uma vez, não vale só para e-commerce, acho que vale para qualquer negócio que você está aprendendo. Tá, eu acho que é muito importante vocês olharem a parte do que está acontecendo fora. Faça teste com amostras da base. Às vezes algum teste muito difícil, assim, que se você fizer com tudo, você pode verificar a reputação. Então, por exemplo, tem e-mails que nós fazemos aqui que às vezes eu não sei se vai dar um resultado muito bom, mas eu não posso perder a venda do dia, eu não posso perder a meta do dia, porque ela faz parte de um todo do meu mês, né? E às vezes fazer esse teste, se o teste for ruim, acabou com o meu dia e pronto. Não há tempo que volte, né? Então, faça teste com amostras, faça teste, gente. Isso já tá maçante, já todo mundo fala, precisa fazer teste AB, teste AB. A maioria das plataformas tem teste AB, e você testa assunto, você testa HTML, você testa promoção, tem essa promoção, essa parte de conteúdo, de você mudar um pouco do que você está fazendo e começar a trazer conteúdo. Então, vocês precisam fazer testes. Isso é essencial. Então, lá na área, a gente claro que tem algumas coisas que a gente sabe que não funcionam de jeito nenhum. Mas a gente costuma ver lá que a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Às vezes eu fiz um teste com um cliente que é de linha branca, mas eu fiz esse mesmo teste com um cliente que vende bolsas e funcionou. Né? Então, é importante vocês entenderem e fazerem o máximo de testes possíveis de assuntos, de conteúdo. Tem uns assuntos muito legais de personalização, tem uns que chegam assim, recado importante. Tem uns que chegam falando assim, você foi convocado, aí você abre, não é uma convocação, mas é falando de mas assim, como que eu deixo esse cliente curioso para abrir o meu e-mail? Né? Como que eu me destaco ali no meio de um monte de e-mail da Magazine, da Ricardo Lento? Como que eu faço para me destacar? Tá? Então, porque a maioria vai para a aba de promoções do Google, vocês sabem, né? Que é automático isso. Então, tem diversos testes que vocês podem fazer. Eu vou abrir um tempinho agora, final, para perguntas, que eu acho que tem bastante perguntas ali. Vou mandar a apresentação para vocês. Tem disponível aqui o meu e-mail,
pessoal da UIM. Tem o meu Skype, se vocês precisarem, se tiver qualquer dúvida que eu não consiga responder aqui ou que vocês queiram me chamar depois para conversar e tudo mais, eu tenho o maior prazer de fazer isso. Eu acho que a gente precisa evangelizar essa parte de e-mail marketing, principalmente pensando em derrubar esse povo aí que vende base, porque é bem triste. Então, eu vou estar disponível, inclusive, depois, tá? Do webinar. Deixa eu só ver aqui. Rafa. Subir aqui. Vou pegar os últimos. Boa tarde, enviei uma mensagem HTML para a ferramenta e-mail marketing para um provedor Outlook e não abriu a mensagem. Sabe dizer o que houve? O HTML é uma parte um pouco mais técnica, tá? Mas o HTML, quando você envia via e-mail marketing pro Outlook, ele não vai com as imagens carregadas. Ele só vai com a imagem carregada se você tem uma certificação, que é uma certificação não tão barata assim, mas é um monopólio do e-mail, que é o Return Path, e você consegue levar com as imagens carregadas os e-mails, tá? Não existe nada no mercado hoje, pelo menos não foi apresentado a mim, que vá com as imagens carregadas sem ser a certificação, tá? É inclusive uma coisa que eles vendem. Então essa certificação te garante 100% de entrega dentro da Microsoft e dentro do Yahoo, tá? E você só consegue começar a falar, ver se você pode certificar ou não, porque tem disso também, como é um monopólio, eles recusam cliente também. Então, se você não está fazendo boas práticas, tudo certinho, eles podem falar que você não está pronto ainda para certificar e precisa fazer algumas alterações. Então, certificando, você garante 100% de Microsoft e Yahoo, que geralmente representa 40% da sua base. Então, você tem um antes e um depois dessa certificação muito claro. E vem com as imagens carregadas, tá? Fora isso, infelizmente, é baixando mesmo. Quais as melhores ferramentas para disparo de e-mail hoje? A Dynamize é boa. Olha, essa pergunta, não sei, eu acho que depende muito do que você precisa, tá? Depende do que você está querendo. Por exemplo, se você é e-commerce, de repente você tende um pouco mais para fazer regra de relacionamento, não tanto para algoritmos automáticos e remarketing. Eu acho que todas as empresas elas têm o seu diferencial, tem algo que você é melhor, tá? Por exemplo, a Wing, eu acredito fortemente que ela é muito boa na parte de e-commerce. Ela tem toda uma estrutura maravilhosa e clientes grandes para você conseguir administrar um e-commerce perfeito. E temos o workflow também. Mas pode ser que tenha outras plataformas que tenham CRM por trás e que você consiga fazer outras ações de regra de relacionamento que não tenha na Win, exemplo, tá? Existe alguma forma de não entrar em spam no Hotmail, Gmail, mesmo que seja uma ferramenta paga deles mesmo? Paga deles mesmo. Hotmail, Gmail? Leandro, não conheço uma ferramenta paga deles mesmo. Fiquei em dúvida mas assim, relevância, não existe nada. Spam no Hotmail, se você tiver a certificação, você consegue garantir 100% inbox, inclusive você tem um relatório diário de quanto que você envia e quanto chega em inbox, tá? Isso é lindo, você vê diariamente o quanto que você está enviando, o quanto que está chegando, o quanto que está reportando, é maravilhoso. Mas tem custo. Dicas para B2B conteúdo da venda de projetos culturais. Dicas B2B de conteúdo. Lice, né? Lice, questão de conteúdo de B2B para projetos culturais, eu trabalhei, não sei se é que não entra muito nessa questão, eu trabalhei com Médicos Sem Fronteiras, com projetos culturais. O que a gente trabalhava muito era conteúdo do que está sendo feito, sabe? Porque existe uma outra parte eu não sei, eu não entendi muito, a gente pode conversar isso depois, mas no projeto do Médicos Sem Fronteiras foi bem, eu indicava muito para eles, para em vez de trazer um pouco mais do que está sendo feito, com aquelas verbas que estão não é verba que fala, né? Quando você, esqueci o nome, quando você dá um valor para uma instituição e tudo mais. Então, a gente trabalhava muito isso. Mas depois a gente pode entender um pouco mais dos projetos culturais. A certificação não funciona para o Gmail? Não funciona para o Gmail, Edilson. Infelizmente.
Será material sobre o e-mail para iniciantes. Já vi perguntas frequentes, tutoriais, criar algo além para entender melhor, por exemplo. Carolina, eu acredito, né? Carolina, eu acredito que você... inclusive tem uma parte de perguntas aqui, gente. Eu tô... eu não sabia que tinha uma parte de perguntas aqui. Deixa eu filtrar aqui, fica melhor. Como faço para acessar o material, aula? E para iniciantes? Eu não conheço no mercado hoje algo específico. Eu sei que, se eu não me engano, tem na Com School, que você pode... só que ele não é gratuito. Então, tem algumas empresas que fazem cursos de inglês e tudo. Eu não conheço, nunca fiz e-mail. Eu aprendi aí nesses 5 anos aí na raça, com os diretores e com o pessoal do suporte e tudo mais, com os clientes. Foi aprendendo na raça. Funciona para Gmail. Edilson, não. Boa tarde, Local Web possui plataforma mais completa, onde podemos usar A e B, jornadas, etc. Sim, All-in, please. Contrate All-in, Douglas. Ele tem tudo isso. Como faço para adquirir essa certificação da Microsoft? Return Path. A Return Path, gente, é fora de Local Web, tá? Fora desse universinho aqui. Vocês podem entrar lá no site dele. Return Path, né? TH no final. Vocês podem procurar eles, vocês podem ver a certificação. Como adquirir, eles passam por um processo de análise, olham o seu site, olham o seu e-mail, sua frequência, olham se você tem IP dedicado. É uma série de coisas que vocês precisam estar ali bonitinhos para conseguir passar. Não é tão simples assim e tem um preço. Mas vocês me contam com o preço. Inclusive está no site, tá? O site aberto para vocês. Boa tarde, Local Web, possui plataforma mais completa? Sim. Acho que eu já coloquei. Usar um e-mail no reply é muito ruim ou pode ser usado caso a base seja muito grande, a equipe não... Olha, não aconselho. Porque eu tô lendo da Ana Siqueira. Ela falou em um e-mail no reply. Tem gente que coloca no reply no e-mail de resposta. Isso é muito feio, gente. Não façam... Não fechem o canal de e-mail, não fechem a comunicação de qualquer canal que for para o seu cliente, tá? No reply pode ser, uma empresa muito grande, tudo bem, mas vai para o saque. O cliente está querendo comunicar alguma coisa e nem sempre é uma coisa boa. Então você precisa dar algum canal para ele. Ele resolveu responder, deixa ele responder. Porque antes ele te responde por e-mail do que faz lá no Instagram, no Facebook, é o que eu mais vejo gente reclamando lá. Então não coloquem no reply, por favor, sério, isso é muito importante. Tenho uma base de 11.000 clientes, porém o número de aberturas tem aumentado no dia a dia. Nesse caso, eu não teria como excluir clientes da base por considerar inativos, já que estão abrindo aos poucos. Nesse caso, poderia mantê-los em minha base? Existem formas de fazer inativos, tá? De recuperação dentro do e-mail. Você pode segmentar ativos e inativos, construir uma reputação boa com esses ativos e dividir a sua base de inativos em diversos pedacinhos e trabalhar eles individuais, tá? Então, por exemplo, se de 11.000 eu tenho lá 1.000 que abre, estou jogando bem baixo, mas 1.000 que abre, eu posso pegar esses 10.000, dividir eles e enviar um pouquinho, vejo a análise. Eu só não posso enviar muito mais inativos do que ativos. Mas, só uma coisa, se você estiver trabalhando com IPs compartilhados, isso muda muito, tá? Porque aí depende mais de você, essa parte de reputação. Aliás, não depende só de você, reputação. Então, pode ser que você esteja num pool de IPs compartilhado com outras pessoas que só mandam para ativos e você meio que aproveita essa reputação e a quantidade que você envia não interfere tanto, assim, interfere, mas não interfere tanto assim na sua reputação. Então, se você ainda está tendo muita abertura, pode ser que você fique ainda um tempo e depois faz essa estratégia de segmentar ativos e inativos e depois você trabalha os inativos aos poucos, sabe? Não só aos poucos, tá? Com conteúdo relevante para inativo. Imagina que essa pessoa não está abrindo seu e-mail ou nunca abriu, ou não abre há muito tempo. Como é que você vai falar com essa pessoa? Como é que você chega nela? Que conteúdo que você traz para ela? Não vou começar a mandar a mesma coisa que eu mandava para ela faz tempo, né? De repente, o conteúdo de olá, estamos sentindo sua falta, é bem triste, porque todo mundo usa isso. Mas eu acho que conteúdos mais legais do que você perdeu,
de como que tá as novidades que tem nos últimos meses da marca. Acho que isso é legal para conteúdo de nativos, eu acho mais relevante. Tem uma lista de 4.100 e-mails da minha empresa, mas a abertura fica muito baixa, nem 10%. Como faço para que essa taxa seja maior? Uma coisa que eu não comentei, a taxa de mercado, de abertura e de clique, ela fica em média, ela é baixa no Brasil, tá? E na Europa ela é um pouquinho melhor, mas aqui no Brasil a taxa de abertura ela tem uma média de 15%, de 10%, 15%. Dependendo da marca, tem uns 20%. Mas não é muito boa não, tá? Imagine que de 100% que você está enviando, 20% abre. E de 100% que abriu, 15, 20% clica. Não é muito boa, não é um trabalho muito fácil, apesar de você ter uma representatividade muito boa dentro do e-commerce, dentro do site. Dentro de e-commerce a gente tem até 30% de participação de lucros dentro do e-commerce, do geral. Mas não é muito boa a parte de você tem que enviar muito e-mail, você tem que enviar muita coisa, porque não. E 10% não é uma coisa muito difícil de acontecer, tá, Herbert? Como fazer com que as imagens não sejam bloqueadas em primeiro momento que os provedores recebam? Alguma dica? Tem como fazer com que as imagens não sejam bloqueadas em um primeiro momento? Não. Isso aí é filtro deles. Tá, isso daí é com tempo, é relevância, é conquista dos clientes, não tem como mesmo. Tem essa certificação, mas não tem muito o que fazer não. Isso daí é no trabalho mesmo. Como fica a questão de autorização de uso dessas fotos de terceiros? No e-mail marketing, muito boa pergunta, Jennifer. Como que a gente fez? Quando a gente utiliza, antes de enviar, a gente chama as pessoas no Instagram e pede para elas. Para divulgar. E eu já passei por um processo desse, na verdade a pessoa vai lá na foto e diz, eu posso divulgar? E o cliente fica tão feliz, sério. Não teve nenhum cliente que brigou, falou nada porque tá divulgando e eu acho que é uma coisa que eu não sei, os clientes gostam. Nunca tive problema nenhum. Se um cliente falar que não pode, não pode. Você pergunta, tá? Você pergunta você para o seu cliente. Boa tarde, enviar uma mensagem. Boa tarde, enviei uma mensagem da primeira ferramenta para provedor Outlook. Existe alguma forma de... Não, acho que é isso, né, gente? Ai, gente, que bom. Boa, gente. Então é isso. Tá faltando 5 minutinhos só. Tem meus dados aí. Bom, a apresentação vai estar com vocês. Então, se vocês tiverem ainda dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar para mim. E eu vou respondendo para vocês. E muito obrigada pela participação de todos, de coração, esse tempinho aqui num dia, né, no meio da semana. E se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Tchau, gente.